Novembro de 2025, um banco com 50 bilhões de reais em depósitos foi forçado a fechar as portas da noite para o dia. 1,6 milhão de brasileiros acordaram sem saber se iam receber o dinheiro de volta. E o dono foi preso no aeroporto tentando fugir do país em um jatinho particular. A causa de tudo isso? Uma promessa que seduziu milhares de brasileiros. 21% de retorno ao ano sem risco. Imagina investir 10 mil reais no banco e em apenas um ano ter 12.100 reais sem fazer absolutamente nada. Essa era a promessa do Banco Master, um retorno altíssimo que é muito raro. Mas para entender o que aconteceu, a gente precisa falar sobre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Esse cara veio de uma família rica de Belo Horizonte que fez fortuna no setor de construção. Mas tudo mudou em 2016. Quando o Vorcaro comprou um banco quebrado chamado Banco Máximo. E aí, em 2021, ele muda o nome do banco para Banco Master. E foi exatamente nesse momento que a história mudou completamente de tom. Isso porque Vorcaro não queria ser mais um banqueiro discreto. Enquanto grandes banqueiros como os donos do Itaú, do Bradesco e do Santander viviam nas sombras, invisíveis, quase sem rosto, o dono do Banco Master decidiu fazer o oposto. Ele queria aparecer, queria ser visto, queria que a ostentação dele fosse o marketing do banco. Para se ter ideia, na festa de 15 anos da filha, ele gastou 15 milhões de reais. A festa contou com o DJ Alok e a dupla americana The Chainsmokers tocando ao vivo. Fora isso, Vorcaro ainda possuía uma mansão em Trancoso, na Bahia, avaliada em 280 milhões de reais. Um escritório em Londres, onde fica o metro quadrado corporativo mais caro do mundo, um jatinho particular de 80 milhões de reais, um hotel da rede Fasano no Itaim Bibi, em São Paulo. Isso sem falar que ele era um dos donos do Atlético Mineiro, tendo injetado 300 milhões no clube. A ideia que ele queria passar era: bem, se eu sou rico, o meu banco é rico. Se meu banco é rico, então ele é seguro. Logo, você precisa colocar o seu dinheiro aqui. Adivinha o que aconteceu? Funcionou. O Banco Master conseguiu milhares de clientes. Desde pequenos investidores que queriam um pouco mais do que a poupança, até gestores profissionais de fundos milionários e empresas listadas na bolsa. Todos embarcaram no mesmo navio. Mas só ter um dono pagando de rico não era o suficiente para o Banco Master. Ele precisa oferecer algo mais, algo que fosse irresistível. Então, ele ofereceu o famoso CDB a 120% do CDI. Mas que merda é essa? Para entender, você precisa primeiro entender como um banco funciona por baixo dos panos. Um banco é essencialmente um intermediário de dinheiro. Ele pega dinheiro emprestado de você e empresta esse mesmo dinheiro para outra pessoa, cobrando mais caro. É a mesma lógica de qualquer comércio. Compra barato, vende caro. A diferença que sobra é o lucro dele. Os economistas chamam isso de spread bancário. E uma das principais formas que o banco usa para pegar dinheiro emprestado de você é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Nome complicado para uma coisa simples. Você empresta dinheiro para o banco por um tempo e ele te devolve com juros no final. É como uma poupança que rende mais. Agora, como será que o banco define quantos por cento ao ano ele vai te pagar por esse empréstimo? Para isso, ele usa uma taxa de referência chamada CDI. Pensa no CDI como o termômetro do mercado financeiro brasileiro. Todo banco olha para essa taxa na hora de definir em quantos por cento ele vai remunerar os investidores. Quando um banco diz que paga 100% do CDI, ele está pagando exatamente o que o mercado considera justo, que é por volta de 15% ao ano. Mas quando um banco como o Master vem e diz que paga 120% do CDI, ele está pagando muito acima do que o mercado considera justo, o equivalente a 21% ao ano. Só para você ter uma ideia, o Itaú, o maior banco do Brasil, pagava em torno de 100% do CDI. Convertendo em números reais, você investe 100 mil e recebe cerca de 15 mil de lucro por ano, porque o CDI de 100% te dá um retorno de 15% ao ano. Já o Banco Master, que pagava 120% do CDI, te daria 21 mil de lucro, porque o CDI de 120% é equivalente a 21% ao ano. Isso são 6 mil reais a mais todo ano, só por ter escolhido um banco diferente, só por deixar o dinheiro parado lá. E ainda tinha um detalhe que fechava o argumento de vez. O FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, pensa nele como um seguro bancário mantido pelos próprios bancos do país. Se um banco quebrar, o FGC entra e te devolve o dinheiro, até 250 mil reais por pessoa. Então, o argumento do Master era perfeito. Você ganha muito mais do que qualquer outro banco e se der errado, o Fundo Garantidor de Crédito cobre. Era difícil dizer não. O resultado foi assustador. Entre 2021 e 2024, o Banco Master foi de 8 bilhões para 50 bilhões de reais em depósitos. Sextuplicou de tamanho em 4
4 anos. Mas aí veio o problema que ninguém queria encarar. Pensa comigo numa lógica simples. Você tem uma padaria. Para fazer pão, você compra farinha por R$ 5 o quilo. Para lucrar, você precisa vender o pão por mais de R$ 5. Se você vender por R$ 4, você quebra. O banco funciona igual. Se o Master compra dinheiro de você pagando 21% ao ano, para lucrar, ele precisa vender esse dinheiro, ou seja, emprestar para outras pessoas cobrando mais de 21%. Mas aí vem a pergunta óbvia. Por que alguém vai pegar empréstimo no Master pagando juros altíssimos se pode ir ao Itaú e pagar bem menos? Ninguém vai. Então, o Master estava pagando caro para captar de clientes e não conseguia cobrar caro para emprestar. Na teoria, esse banco deveria estar no prejuízo todo mês, mas em 2024 ele reportou R$ 1 bilhão de lucro, quase tão rentável quanto os maiores bancos do país. Mas como isso é possível? Essa é exatamente a pergunta que o Banco Central foi investigar. E o que ele encontrou deixou todo mundo com o queixo no chão. Então, como o Banco Master estava lucrando se a conta não fechava? Ele inventou o lucro de 3 formas diferentes. Primeira forma, comprar barato e chamar de lucro. Em 2024, o Master comprou um banco menor chamado Voiter por 365 milhões. Esse banco valia 800 milhões no papel. Pelas regras contábeis, quando você compra algo por menos do que ele vale, a diferença pode ser registrada como lucro. É como se você comprasse um carro avaliado em 80 mil por 36 mil e no mesmo dia anotasse no extrato: lucrei 44 mil hoje. Você não vendeu nada, não recebeu nada, só fez uma continha e chamou de lucro. Essa única operação foi responsável por 40% de todo o lucro declarado pelo Master em 2024. Segunda forma, colocar no balanço coisas que ninguém consegue vender. O Master tinha 8 bilhões de reais investidos em precatórios. Precatório é uma dívida que o governo perdeu na justiça, mas ainda não pagou. Pode demorar décadas para receber. É como ter um cheque assinado pelo governo sem data para descontar. Pode ser amanhã, pode ser em 2040, ninguém sabe. Vender esse cheque para outra pessoa é quase impossível. Ninguém quer comprar algo sem prazo. Mas o Master colocava esses 8 bilhões no balanço como se fosse dinheiro vivo, disponível, pronto para usar, como se fosse dinheiro em conta corrente. Tinha também mais de 10 bilhões de reais em investimentos que ninguém no mercado conhecia. Ativos tão obscuros que não existia outro comprador para comparar preço. E aí vem o detalhe mais absurdo de todos. Quando não existe mercado, não existe preço real. Então, quem definia quanto essas coisas valiam? O próprio Banco Master. É como se você colocasse à venda um quadro que pintou no final de semana e você mesmo definisse que vale 10 milhões de reais. Sem leilão, sem comprador, sem comparação, só você dizendo que vale. É como corrigir sua própria prova e dar nota 10 em tudo. Terceira forma, inventar dinheiro do nada. Essa foi a mais grave e foi o que derrubou tudo. Mas primeiro, você precisa entender uma coisa. Bancos compram e vendem dívidas entre si o tempo todo. Funciona assim. Imagina que você tem uma financeira e emprestou dinheiro para 1.000 pessoas. Cada um te deve 50 mil. Isso é um ativo seu, porque você tem dinheiro a receber. Agora imagina que você precisa de dinheiro rápido. Você pode vender essa carteira de devedores para outro banco por um valor menor e esse banco fica responsável por cobrar as dívidas. É uma operação comum, legal e acontece todo dia no mercado financeiro. O Master usou exatamente essa lógica, só que inventou tudo. Em vez de emprestar dinheiro de verdade para pessoas de verdade e depois vender essa carteira, o Master pulou a parte real. Criou uma empresa fantasma chamada Tirreno. Essa empresa sentou numa sala e simplesmente inventou contratos de empréstimo. Pegou os CPFs reais de brasileiros espalhados pelo país, pessoas que nunca tinham pedido empréstimo nenhum na vida, e criou documentos dizendo que cada um devia dinheiro. Não tinha empréstimo, não tinha devedor, não tinha nada. Era uma pilha de papel com nomes reais e dívidas fictícias. A Tirreno vendeu essa pilha de papel para o Master por quase nada. O Master pegou essa mesma pilha e vendeu para o BRB, o Banco de Brasília, como se fosse uma carteira legítima de empréstimos reais. O BRB pagou 12 bilhões por uma pilha de papel com nomes de pessoas que não deviam nada. Dinheiro público, do contribuinte do Distrito Federal. O Banco Central desconfiou e foi ligar para os supostos devedores. Pegou 30 nomes na lista. O senhor
senhor pegou um empréstimo no valor de 80 mil reais? Nenhum sabia do que estavam falando. Pediu mais de 100 nomes, mesma coisa. Para completar, os contratos nem tinham assinatura em cartório. Alguns foram registrados meses depois das transações já terem acontecido. Era a pressa de quem está improvisando uma mentira e esquece de alinhar os detalhes. Quando o Banco Central descobriu tudo, o Master tentou uma última jogada. O BRB anunciou a compra do Master por 2 bilhões. Na superfície parecia um resgate. Um banco público salvando um banco privado em crise. Uma solução elegante para um problema feio. Mas o que os investigadores perceberam é que a compra não era um resgate, era a continuação do esquema. Pensa na lógica. O BRB já tinha comprado 12 bilhões de reais em contratos falsos do Master. Se o Banco Central descobrisse tudo, o BRB seria investigado junto. Os diretores seriam responsabilizados. Os políticos que indicaram esses diretores seriam expostos. A solução era fazer os dois bancos virarem um. Se o BRB comprasse o Master, todas as transações entre eles desapareceriam. Viravam movimentações internas. O rombo de 12 bilhões sumia no papel como se nunca tivesse existido. Todo mundo se salvava ao mesmo tempo. Políticos aliados de Vorcaro comemoraram publicamente a operação. Alguns chegaram a propor leis para reduzir a autonomia do Banco Central, reclamando em rede nacional que a instituição estava atrasando um negócio que salvaria o sistema financeiro. O que nenhum deles sabia é que o Banco Central já sabia de tudo desde o início e ficou 6 meses fingindo que estava analisando a compra para continuar investigando. Até que em setembro de 2025, o Banco Central rejeitou formalmente a operação. Sem essa saída, o Banco Master não tinha mais nada, nenhuma jogada, nenhuma mágica contábil que resolvesse. Segunda-feira à noite, no aeroporto de Guarulhos, Vorcaro caminhava em direção ao jatinho. Malas prontas, destino, Malta, o paraíso fiscal no Mediterrâneo. A Polícia Federal estava esperando. Na manhã seguinte, o Banco Central decretou a liquidação oficial do Banco Master. E o pior de tudo ainda estava por vir, porque o rombo do Master não ficou contido no Master, ele se espalhou como mancha de óleo num rio. 8 instituições bancárias foram liquidadas em 3 meses, todas ligadas a Vorcaro. O Will Bank foi liquidado, o Let's Bank foi liquidado, a Reag foi liquidada, o Banco Pleno foi liquidado, uma atrás da outra, num prazo de 90 dias. E não foram só os correntistas que sentiram o impacto. Empresas que tinham as suas reservas guardadas dentro do Grupo Master acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. Os supermercados Dia perderam 163 milhões de reais. A Oncoclínicas também perdeu dinheiro. A EMAI Energia também. Nenhuma delas tinha direito ao FGC. O que ficou preso, ficou. E o BRB, o Banco Público de Brasília, aquele com dedos de políticos espalhados pela diretoria, agora enfrenta insuficiência patrimonial. O governo do Distrito Federal disse que vai precisar abrir o cofre público para tapar o buraco que o esquema deixou. Um dinheiro que sai do orçamento, que deixa de ir para a escola, para o hospital, para asfalto. Sai do seu bolso. No final das contas, somando tudo, o que foi destruído? Mais de 51 bilhões de reais congelados. O maior acionamento do FGC em toda a história do Brasil. E aí vem a parte que vai te irritar. Vorcaro ficou preso apenas 12 dias e vai responder o julgamento em liberdade.